Deus seja louvado. Amém? Você está bem mesmo? Sabe, gente, eu tinha uma mensagem, mas ela não vai ser para hoje. E foi bem interessante. Essa mensagem eu vou trazer outro dia, mas é uma mensagem forte, é uma mensagem que mexe com a gente. Mas eu pensei que era hoje, não é hoje não. Mas enfim, irmãos, agora à tarde eu orava e surgiu uma palavra no meu coração e essa palavra ela é interessante. Essa palavra chama-se avaliação. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, avaliação. Glória a Deus. Irmãos, nós somos uma igreja nova. Eu tenho repetido isso algumas vezes aqui. Nós temos 3 anos e alguns meses de idade. E apesar de sermos nova como igreja, a gente já recebeu e já fez muita coisa nesse lugar. Coisas que tem gente que olha e até se impressiona, não na força do nosso braço, é claro, mas sempre com o auxílio e a boa mão do Senhor nos ajudando. Isso faz com que a gente desenvolva, a gente cresça e faça tudo aquilo que Ele tem nos orientado a fazer. E eu louvo a Deus por esse tempo, por esse lugar, por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Amém? E pensando nisso, é interessante a gente pensar que Jesus, toda pessoa que se encontrou com Jesus e ouviu e praticou aquilo que ele falou, ou teve esse contato com ele, você vai perceber que essa pessoa ela teve a sua vida mudada ou transformada ou mexida de alguma maneira. Amém? Ninguém se encontra com Jesus e fica do mesmo jeito, irmãos. Amém? Glória a Deus, ninguém. A não ser que endureça o coração, a não ser que não queira receber, a não ser que faça como Judas, né? Que estava na melhor igreja do mundo, mas travou o coração e fez o que não era para ser feito. Enfim, nós ainda temos o poder de decisão sobre as coisas que vamos permitir na nossa vida ou não, inclusive o próprio Jesus. Amém? Jesus ele só entra na minha vida se eu permitir. Até o diabo, irmãos. Você sabia disso? E o diabo ele tem o poder de nos enganar para achar brechas, para poder entrar na nossa vida. Lembra que a gente sempre diz, não dê lugar ao diabo, porque se der, ele vai achar uma oportunidade e vai entrar. Então o diabo é aquele que procura as oportunidades para entrar na nossa vida. Ele é ladrão, ele é salteador, ele é destruidor. Por isso, a Bíblia diz, não deis lugar a ele. Mas Jesus não, Jesus ele é o pastor, ele é o bom pastor. Ele bate na porta, ele pergunta se pode entrar. Amém? A Bíblia diz isso. Se eu bato, se você abrir, eu entro e ceio com você. Amém? Então, nenhuma pessoa, irmãos, pega isso, nenhuma pessoa que de fato teve um encontro com Jesus Cristo, ela permaneceu do mesmo jeito. Aqui em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, alguém que está em Cristo, alguém que se encontrou com Cristo, alguém que teve esse contato, ela passou a ser nova criatura, ou seja, a vida dela foi transformada, aquilo que era velho foi perdoado, aquilo que era velho não te pertence mais. Tudo, irmãos, olha só, tudo na vida dessa pessoa se fez novo. Amém? Nós, quando nos encontramos com Jesus, temos os pecados perdoados, nos tornamos nova criatura, somos feitos justiça de Deus, ou seja, é uma mudança radical. Trocamos de endereço, não é isso? Porque saímos do império das trevas e vamos para o reino, saímos da condenação e vamos para o tempo da graça, para a salvação. Olha quanta coisa muda quando a gente encontra com Jesus Cristo, quando a gente permite que Ele seja o dono do nosso coração. E é pensando nisso, irmãos, que essa palavra surgiu, a avaliação. Por que a avaliação, irmãos? Dentro de 3 anos, como você avalia hoje a sua vida? O que foi que você cresceu? O que foi que foi mudado? O que foi que foi transformado? Como você se vê hoje? Você acha que cresceu?
Você acha que desenvolveu? Você acha que sua vida está boa? Eu vou te dizer uma coisa. Se não está, a culpa não é de Deus. Não é de Jesus. Você entende? Sabe, irmãos, Jesus, ele é o maior torcedor de que a nossa vida dê certo. De que a nossa vida frutifique para ele. De que a nossa vida tenha, que a gente coma o melhor dessa terra. Que a gente tenha uma vida abundante, né? Ele mesmo diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então ele não está contra nós. Pelo contrário, ele está a nosso favor desde que a gente coopere com ele. Desde que a gente obedeça a ele. E é pensando nisso que eu te pergunto nessa noite, como está a tua vida? Amém? Como está a minha vida? Foi que eu cresci nesses 3 anos. Eu me tornei um ser humano melhor, pior, eu estagnei, eu estou crescendo. Sabe, irmãos, eu não estou procurando que você... Minha intenção aqui não é que você se veja como perfeito, não. Ninguém vai ser. Mas eu quero que você medite. E pense, eu cresci, eu desenvolvi, o que foi que eu fiz para Deus durante esses 3 anos? Como está a minha vida de oração? Como está a minha fé? Como está a minha comunhão com Deus? É disso que eu estou falando. Ela aumentou, ela permanece do mesmo jeito, ou ela não cresceu de jeito nenhum? É uma avaliação, irmãos. Avaliações são boas, porque elas nos localizam e fazem com que a gente medite e veja aquilo que precisa ser mudado, ou acrescentado, ou tirado. Enfim, cada um, irmãos, tem o Espírito dentro e sabe aquilo que precisa melhorar. Aleluia. Esse ano, irmãos, eu decidi me entregar mais à oração. Estou lendo a Bíblia mais, sabe? E eu tenho provado de coisas que, graças a Deus, se não fosse a estrutura, eu já tinha corrido. Aleluia. Que estrutura, irmãos? Uma estrutura que você cria com comunhão com Deus. Eu vou lhe dar um exemplo. Você olha para Arco Verde hoje e você vê uma igreja grande, muitas pessoas se convertendo, um trabalho intenso. E do mesmo jeito que cresce, do mesmo jeito arruma problema. Quanto mais cresce, mais problema. Isso é um fato. Agora eu te pergunto, como você acha que o pastor Johnny suporta isso? Tantas pessoas. Primeira coisa que ele fez, ele delegou, arrumou mais 4 pastores para dividir o serviço. Mas mesmo assim a carga mais pesada fica sobre ele. E eu que acompanho, não é de hoje, eu já vi cada coisa. Que se não tivesse uma estrutura criada espiritualmente falando, não é física, ele já tinha pedido as contas. Você não vê pastor Johnny recuar 1 milímetro, você não vê ele desanimado, você não vê ele cabisbaixo, você não vê ele chorando, churumingando pelos cantos, não. É uma batida só. E aquilo para mim é um exemplo. Você entende? Sabe, irmãos, eu não tenho 1%, eu acredito, dos problemas que pastor Johnny tem lá. E muitas vezes a coisa aperta. Muitas vezes a alma grita. Mas se eu não tiver essa comunhão com Deus, se eu não buscar desenvolver isso diariamente, se eu não ler a Bíblia, se eu não estou atento aos comandos do Espírito, o que Deus muitas vezes fala, para que eu me erga, para que aquilo me sustente, eu vou cair. E isso só é, irmãos, desenvolvido no caminhar dia após dia. Semana após semana. É como todos os dias você coloca um tijolinho na sua construção. Eu digo a você nessa noite, não pare de construir. Não pare de colocar os tijolinhos. Não pare, irmãos, porque eu vou te dizer uma coisa. As pressões, elas vêm de uma maneira, muitas vezes, que a gente olha para os 4 cantos, a gente diz, Deus não está me vendo, não. Ele está te vendo. Ele nunca te deixou. Mas, às vezes, a nossa cegueira faz com que a gente não perceba o agir de Deus. E eu, esses dias, domingo mesmo, minha alma estava... E eu lembro que Josias estava ministrando louvor e ele disse assim, eu, o Senhor, vou parafrasear o que ele disse, estou fazendo e você não está vendo. Você não está vendo, nem percebendo, mas eu estou fazendo.
E aquilo, irmãos, é uma resposta para o meu coração. Você entende? Se eu estou ali aleatoriamente, se eu estou ali desligado das coisas, eu jamais ia perceber aquilo. Eu jamais ia ser confortado pelo Senhor. Por quê? Porque minha alma está gritando. E às vezes você e eu, nós precisamos dizer à alma, se aquiete. Aquieta-te. Para que você possa ouvir a voz do Espírito. Eu te pergunto nessa noite, você tem ouvido a voz do Espírito? Ou você tem ouvido a voz da alma? Porque você só vai ouvir a voz do Espírito, primeiro, com comunhão com Ele. Segundo, com comunhão com a palavra, porque o Espírito fala pela palavra. Ele não vai falar de outra coisa a não ser a palavra. Ele vai usar a palavra que está dentro de você. Então é um tempo, irmãos, de você avaliar. Quanto você tem de palavra hoje? Se o diabo te apertasse hoje, você teria força para resisti-lo? A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Eu tenho que fazer força. Resistência quer dizer força, é se opor a ele. No momento de tribulação, no momento do aperto, eu tenho que me posicionar. Deus vai estar comigo, mas eu tenho que me posicionar e acreditar naquilo que Deus já falou ao meu respeito, nas promessas que Ele disse ao meu respeito, para que eu tenha força. Gideão é um homem que a Bíblia diz que estava num lagar, malhando trigo. E o anjo se apresentou a ele, dizendo, homem forte e valente, Deus é contigo. Olha só. E Gideão começa a falar, o Senhor nos abandonou, onde está o Senhor? E começa a falar das vitórias de Israel, do tempo passado, e ele pergunta, cadê isso? E o anjo diz uma coisa bem interessante, ele diz, vai nessa tua força, que é com essa força que você tem, que você vai libertar Israel. O que ele estava dizendo? A palavra, a lembrança, isso dá força dentro de nós para enfrentar o que há de vir. Deus foi comigo aqui, Deus vai ser comigo ali. Leão, urso, gigante. Quem lembra disso? Mas é necessário, irmãos, eu ter uma alta avaliação de mim mesmo para saber se isso está arraigado, se está firmado dentro de mim. Porque se não tiver, irmão, é tchau. Aleluia. Se você hoje tivesse um diagnóstico na sua vida, não é medo, irmãos. Eu só quero que você medite. Se um médico dissesse a você, você tem uma doença grave, como está a tua fé para enfrentar isso? Como está a minha fé para enfrentar esse diagnóstico, essa coisa, essa notícia má? Você entende? É disso que eu estou falando, irmãos, da gente estar preparado, da gente não botar as armas no chão, porque o diabo ele não dorme. E por ele não dormir, ele age 24 horas. Você é um soldado do exército de Deus, e o soldado, irmãos, você nunca foi do exército, mas a gente, quando está de serviço, a gente não larga o fuzil, não, a gente dorme com ele aqui, ó. E ai de quem for mexer, não solta, nem para ir no banheiro. Você entende? Qual é a tua arma contra o diabo? Palavra. A palavra é a tua arma. A palavra é o teu fuzil. E ela precisa estar na tua boca para que quando ela sair da tua boca, ela possa atirar contra aquilo que vem contra você. Eu pergunto a você nessa noite, quanto você tem de palavra dentro de você? Qual o versículo que você medita nele? Ou quantos versículos, ou você tem um versículo de estimação? Aleluia, você está aqui, né? Isso é importante, gente. Ter palavra, ter aquilo que te traz esperança, porque aquilo que te traz esperança, irmãos, vai ser a tua força. Quando a circunstância ou o diabo vier te apertar. Se avalie. A Bíblia fala, irmãos, é interessante, lá no livro de o escritor dizendo o seguinte, quando vós já deveriam ser mestres, é necessário que mais uma vez eu ensine de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, irmãos, Deus não perde tempo. E nós também não deveríamos perder. Se nós temos 3 anos de idade, irmãos, precisa ter alguma coisa firmada em você.
Precisa. Não é só, irmãos, eu vim ao culto, não é só eu só ouvi a palavra, eu vou para casa, está tudo bem. Não, meu irmão, é você mastigar isso. É você ter comunhão em casa. Sabe onde é que você mais cresce? É na tua casa. É quando você abre a sua Bíblia e você lê, e você aprende aquilo. É quando você vai para o seu quarto orar, é o momento que você mais cresce. Aqui você só tem instrução. Aqui eu só te instruo. O caminho é esse, ó. A pegada é essa. É por aqui. Mas é em casa que você mais cresce. Está ali, Luísa, professora, vai dizer se eu estou errado ou não. Ela passa a tarefinha para o menino em casa, na escola, mas é em casa que ela aprende. Na escola ele teve a teoria. Ela faça assim, aqui tem uma forma, vá para casa. Mas é em casa, no exercício, que esse menino vai desenvolver aquilo que ele ouviu na escola. Da mesma forma na igreja. Se eu não pego, irmãos, o ensinamento não tem, e levo para a minha casa, não tem como eu crescer. Não tem como eu desenvolver. E se eu não desenvolvo, eu sou uma presa para o diabo. Aleluia. Glória a Deus, você está aqui? Aleluia. Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha só, o fruto do Espírito. Você e eu, como crentes, nós devemos desenvolver isso na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui. Você tem algum fruto na sua vida desenvolvido? Você, por exemplo, eu, por exemplo, nós estamos andando em amor, nós estamos andando em alegria, nós estamos andando em longanimidade, que é paciência, longo ânimo, nós estamos andando em benignidade, em fé, em mansidão, em domínio próprio. São 9 frutos, irmãos. Mas quais desses frutos eu e você já desenvolvemos? Eu sei que todos a gente ainda está longe, mas pelo menos um. Pronto, para aquele que é brabo, você tem sido manso. Para aquele que tem um pavio curto, você tem alongado o seu pavio, você ainda continua, né, com o pavio curto. Se o pavio está curto, então precisa trabalhar esse lado. Precisa se trabalhar porque, irmãos, pavio curto faz a gente muitas vezes perder a vida. Sabia disso? Por esses dias morreu um rapaz lá em Petrolina, crente da igreja. Não sei se vocês souberam disso. O cara estava entregando água. Mas eu acho que, eu não sei, mas pela imagem parece que ele cortou um carro na rodovia e o cara que ele cortou, ele não gostou. E aí, quando ele parou o caminhão, o cara começou a xingar ele de lá. Ele voltou, não dá para ouvir se ele disse alguma coisa, mas talvez quando ele faz isso, e o cara de lá atira, mata ele. Você entende? Pavio curto. É necessário, irmãos, eu como crente, você como crente, tenha um longo ânimo. Aleluia. Para que o diabo não alcance vantagem sobre a nossa vida. É necessário, irmãos, que a gente, com o fruto do Espírito, ande em amor, ande em perdão. Porque, irmãos, se eu não tenho isso, não tem como o Senhor me confiar as coisas maiores a mim. Isso aqui é o beabá do crente. Sabia disso? Isso aqui é espiritualidade pura. Aleluia. Não é flutuar, irmãos, não é orar em línguas. Não é profetizar. Espiritualidade é andar em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é espiritualidade pura. Isso é maturidade cristã. Aleluia. Glória a Deus. Não é profetizar, não. É não. Faz parte, mas não é. Que adianta eu profetizar para você e lá em casa eu ser um monstro, um cavalo? Deus pode usar a minha vida, usou uma jumenta, mas eu. Mas o que atesta, irmãos, a minha espiritualidade e o meu crescimento é eu andar nesses frutos. Aleluia, é o ser longano, é o ser cheio de fé, é o perdoar. Aleluia. É o ser alegre. Em meio às tribulações, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ter motivo de grande alegria ao passar por tribulações, sabendo que a aprovação da nossa fé produz perseverança. A alegria, irmãos, em meio à tribulação é uma prova da tua fé, é uma prova da minha e da tua maturidade.
Mas na prova, muitas vezes, a gente está de cabeça baixa, triste, pedindo socorro. Meu Deus. Não, meu irmão, se alegre. Como é que eu vou me alegrar, pastor? O couro está descendo. Se alegre, isso é um fruto do Espírito. Aleluia. Eu lembro do pastor Miqueias, acho que eu já contei isso aqui. O pastor Miqueias, ele, quando era solteiro, ele andava tirando foto, ele ainda anda. E ele um dia tinha comprado uma moto e sofreu um acidente, quebrou o fêmur. E ele estava lá no hospital em Caruaru, sem perspectiva nenhuma de que operassem a perna dele. E era uma coisa perigosa, porque não podia demorar muito tempo. Mas ele não deram muita esperança a ele. E ele disse que naquele lugar ele começou a rir, com a perna quebrada, doendo. E muita gente olhou e achou que ele estava... O que é que esse cara tem? Esse cara é doido, está com a perna quebrada e está rindo. E ele começou a rir. Ele começou a rir, apareceu o médico, enfermeiro, operaram a perna dele e ele veio-se embora para casa. É possível, irmãos. Porque você não depende da circunstância, você depende de Deus para te alegrar. Ele é a tua alegria, Ele é a tua força, Ele é a paz que você precisa, Ele é a tua segurança. Tira os teus olhos daquilo que te entristece e coloca naquele que pode te dar o impossível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Essa fé, irmãos, que nós temos, ela precisa ter uma ação. O Tiago diz isso. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta eu gritar aqui, eu tenho fé, nós vamos conquistar, nós vamos fazer, nós vamos... Se não tiver uma ação correspondente. Você entende? Nós só compramos esse terreno porque teve uma ação. Eu tive que ir lá negociar com um camarada, sabe? A alma gritando, tu tá louco, tu é doido, tu vai pagar com o quê? Mas eu fui. E Deus honrou. Aleluia, tem que ter uma ação. Olha só, uma das coisas, irmãos, que fazem com que... Eu quero ler isso aqui. Glória a Deus. Está vindo, eu vou ler. Uma das coisas, irmãos, que a gente pode analisar se nós estamos indo bem ou não é através dessa parábola, a parábola do semeador. Porque, irmãos, é profundo isso aqui. Eu vou ler para você. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava ao pé da praia. Falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram-na. E outra caiu aos pedregais, que palavra, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. No versículo 18 ele explica a parábola. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Só até aqui por enquanto, irmãos. Você percebe que isso é uma questão de coração. Não é uma questão de agricultura. Ele usa um exemplo de agricultura para encontrar o meu coração e o teu. Porque, irmãos, a palavra ela é dada a todos. A oportunidade é dada a todos. Deus semeia a palavra. Deus semeia o ensinamento. Deus mostra o caminho. Agora, como está o meu coração para receber isso? É algo que eu e você precisa se avaliar. Porque ele diz que a que cai à beira do caminho, vem as aves do céu e arrebata. As aves do céu é Satanás. E Satanás, irmãos, ele tem essa função de arrancar a palavra do meu coração e do seu. Por exemplo, eu já ministrei aqui 25 minutos. O que foi que você aprendeu?
Foi que você guardou? Está fresquinho ainda. Mas eu quero saber daqui para meia-noite. Foi que você guardou do que eu preguei? Se você não reter, irmãos, vem o maligno. Daqui a 8 dias, você lembra do que eu preguei? Quem estava aqui sábado? Você lembra o que eu preguei? É disso que eu estou falando. Se você não guarda aqui essa semente preciosa, o diabo vai arrebatar de mim e de você. O culto, irmãos, é espiritual e você sabe disso. Sementes espirituais estão sendo lançadas no bom solo do teu coração. Cabe a você, ó. Cabe a mim, ó. Eu sinto saudade, irmão, do tempo dos crentes que andavam com a Bíblia e anotavam as coisas. Eu tenho um monte de Bíblia lá riscada, anotada. No meu tablet eu marco aquilo que Deus fala comigo. No bloco de nota do celular é cheio de notinha. Porque, irmão, se eu não fizer isso, o diabo arrebata. Se eu não fizer isso, o diabo leva. Daqui a 8 dias eu não lembro mais. E quando eu precisar, eu não tenho. Como Deus me dá uma direção e eu faço de conta que não é nada. Se Deus está me dando uma direção, Ele já viu o meu futuro. Ele está dizendo, filho, tu vai precisar disso aqui em alguma hora, algum momento. Se você não tiver isso aqui, vai ficar ruim para você. Às vezes, irmãos, o Espírito Santo fala ao meu coração coisas, e se eu não anotar rápido, ele não fala de novo, não. Sabe por quê? Porque ele está vendo minha desatenção. Minha falta de cuidado com aquilo que é precioso, com aquilo que muitas vezes pode livrar a minha vida de algo muito ruim. Diga comigo, se avalie. Sonde o seu coração. E veja se de fato e de verdade essa palavra está habitando em você. Colossenses diz isso: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Não é uma visita à palavra no teu coração. Ela deve habitar. Ela deve morar comigo. Ela deve morar com você. Provérbios 4:20 diz que ela não deve apartar dos nossos olhos. Aleluia. 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 Irmão, Jesus só venceu o diabo porque ele tinha a palavra. Não era porque ele era Jesus, não, porque a Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória. Ele estava lá como homem, igual a mim e a você. Se ele tivesse usado algum artifício, dado o seu poder naquilo, a gente poderia dizer também ele usou o poder dele. Mas não, ele venceu como homem. Enfrentando o diabo, dizendo a ele, está escrito, está escrito, está escrito. Se o diabo te afrontar hoje, que versículo você tem para dizer a ele está escrito? O que é que tem no teu coração para você dizer, Satanás, eu não aceito isso não, porque a palavra diz isso aqui, ó. Aí a gente volta para a velha tecla, você tem que saber quem você é, o que você tem e o que você pode. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está aprendendo alguma coisa? Aleluia. Deus é bom. Eita Jesus. Aleluia. Ele diz, porém, o que foi semeado em pedregais, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando à angústia, à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Você está entendendo? O que foi semeado entre pedras, pedras aqui é o coração, não tem como a raiz entrar. Ela cresce rápido, ela sai rápido para fora. Ou seja, o problema não está na semente. A semente cumpre o seu papel, que a semente é a palavra. Mas o problema está no coração que não deixa entrar. Em vez de entrar a palavra no coração, vem os cuidados da vida, vem as pressões do mundo, aí isso entra no coração e tira a palavra de lá. Então o que vai dominar a minha vida e a tua vida são as preocupações. São as coisas do mundo. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Eu peguei isso para mim, quando Rosimara falou sobre dízimo.
Serve para tudo. Ela falou que o rapaz tinha dito a ela que era fiel. Não sei se vocês lembram disso. Que ele era fiel, que ele dava o dízimo. E ela disse, tem certeza? Ele disse, sou. E teve uma hora que ela não teve mais paciência. Ela disse, você quer dizer que Deus não está cumprindo a palavra dele? Você é mais fiel do que Deus? Porque se você é fiel, Deus, ele cumpre, ele vela por aquilo que ele disse. Mas se você está dizendo que é fiel e Deus não está cumprindo, você está dizendo que Deus é mentiroso. Estou parafraseando o que ela disse. E o cara confessou o pecado. E ainda ficou insistindo. Não, mas eu sou fiel. Como é que é fiel? Deixei. Não existe, irmãos. Quando nós recebemos algo da parte de Deus, nós precisamos acreditar. E aquilo eu peguei para mim porque eu entendi o seguinte. E hoje eu estava orando e eu disse, Senhor, Tu és o meu sócio nos meus negócios. Você entende? Deus é o meu sócio nos meus negócios. Então, quando a coisa apertar, eu olho para o meu sócio. Meu sócio, o negócio é meu e teu. Eu não vou olhar para o aperto. Eu não vou olhar para a circunstância, mas eu vou olhar para o sócio, que é o meu pai, que não vai deixar afundar, que não vai deixar quebrar, que não vai deixar a coisa ir por água abaixo. Ele é o meu sócio, ele é o teu sócio. Amém? Quando você entrega, irmão, o seu dízimo aqui, daquilo que você trabalha, você está dizendo a Deus, Senhor, Tu é o meu sócio nisso aqui. Isso nunca vai faltar, porque o Senhor não vai deixar faltar. Mesma coisa aqui. O que é que ela está dizendo? A questão de olhar para a circunstância faz a gente tirar os olhos do sócio. A questão da gente olhar para a circunstância, para as coisas ruins, faz a gente tirar os olhos da palavra, da semente, daquilo que nos traz segurança para resistir no dia ruim. Porque, irmãos, independente de Deus estar comigo, de eu ser fiel a Deus ou não, a circunstância vem. Eu posso ser um crente mais cheio do Espírito, mais cheio da palavra, ser sabe, o mais santo do mundo. A circunstância vem. O problema vem. Não tem esse. Aí eu lhe digo, se o que é ligado a Deus tem problema, imagina o que está cambaleando. O que está de todo jeito, o que não está levando a sério. Como é que fica? Então, irmãos, isso traz um ensinamento para nós. Aquilo que está sendo semeado no teu coração, avalia se de fato está ficando. Sabe como eu avalio? Na hora da tempestade. É o meu comportamento diante da tempestade que vai fazer a diferença. Se de fato e de verdade essa palavra tem habitado em meu coração. Irmãos, te enche dela. Lê tua Bíblia. Pega livros bons. Catinho, você tem um monte, pode te emprestar. Livros que vão abrir o teu entendimento. Se você tem dúvida, me procura, eu te respondo. Eu não sei de tudo não, mas o que eu sei eu te ensino. Eu preciso, sabe, irmãos, e eu não vejo aqui. Infelizmente, eu não vejo fome. Mas eu declaro fome e sede da palavra sobre a tua vida. Ou eu não vejo fome, ou vocês estão entendendo tudo. Não precisam de nada. Das duas, uma. Eu vou dizer a você, o único que me indagava aqui dentro dessa igreja era Natan. Pastor isso, pastor e aquilo. Às vezes escrevia um texto do tamanho do mundo, eu respondia. Meu filho, ó, é assim, assim, assim. Você entende? Eu lhe pergunto, você tem fome mesmo de Deus? Você tem fome dessa palavra? Porque se você tiver com fastio, meu irmão, reveja, em nome de Jesus. Fastio espiritual é uma doença perigosa. E mata crente. Aleluia. Glória a Deus. Você está aprendendo? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Aí diz, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Coração espinhoso. É aquele coração que tem os olhos no mundo e nas coisas do mundo, naquilo que Satanás está oferecendo no mundo. O que é que ele faz? Eles sufocam a palavra. A palavra não tem como sair, não tem como respirar. Sufoca, espinho é isso, irmãos. Eu preciso que você avalie seu coração nessa noite.
Que solo é o teu coração? Eu já falei de 3. Beira do caminho, pedra ou espinho. Aleluia. Irmãos, por que eu estou te dizendo isso? Porque se a palavra não está tendo resultado na tua vida, é porque o problema está no coração e não na palavra. Amém? Avalie. Glória a Deus. Aleluia. É tão ruim, irmãos, essa questão do espinho, que ele sufoca a palavra e ela não produz fruto. Uma vez que o propósito de Deus, Jesus falando em João 15, ele diz: eu vos chamei, eu vos selecionei para que vá e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem está ligado na videira, que é o próprio Jesus, a Bíblia diz que esse dá fruto. E o Pai, Deus, poda para que vai frutifique ainda mais. Mas o que não dá fruto, a Bíblia fala que o próprio Deus é quem corta. Diga comigo, eu, nessa noite, vou me avaliar. Avalie. Amém? Avalie. Eu quero você firme, eu quero você constante, eu quero você, sabe, fervoroso de espírito. Eu oro por isso quase todos os dias. Declaro fervor sobre a tua vida, declaro que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê graça, sabedoria, sabe? Para que você desenvolva o propósito e o chamado que Ele tem para a sua vida. E sabe, irmãos, eu não sei se você percebeu, mas Deus ele tem nos inclinado muito para uma questão de raiz, de fundamento, de coração. Preste atenção nas ministrações. Por quê, irmãos? Porque não há como, vou falar isso 1.000.000 de vezes se for necessário, não há como construir sem base. Deus só vai poder construir, Deus só vai poder alargar as nossas tendas, fazer aumentar se nós tivermos estrutura. Se não tiver, não tem como. Paulo escrevendo lá aos Hebreus, como eu disse agora há pouco, ele está dizendo o seguinte, que as pessoas são meninas. E o que diferencia a minha maturidade de um menino? É não praticar os princípios, porque ele está dizendo, eu tenho que ensinar de novo os princípios elementares da doutrina de Cristo. Isso que eu estou lhe ensinando é princípio. O que diferencia, irmãos, um crente maduro de um crente menino se chama prática da palavra, prática dos princípios. Amém? Aleluia. Deus é bom. E o tempo todo. Aí ele diz mais. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende. Aleluia. Ouve a palavra, compreende e dá fruto. E um produz a 100, e outro a 60, e outro a 30. Esse, irmãos, deve ser o nosso comportamento. Ouvir a palavra, compreender a palavra, guardá-la no coração, vai fazer com que a gente frutifique, vai fazer com que a gente desenvolva, vai fazer com que a nossa vida seja diferente. Irmãos, as pessoas elas cometem um engano grande na vida. Elas trabalham primeiro o natural de suas vidas. Vão estudar, vão, sei lá, adquirir riqueza, vão fazer tudo o que querem, se divertir, e esquece do principal, que é o espiritual. Não é errado você ter riqueza, não é errado você estudar, não é errado você fazer a faculdade, não é errado você ter o trabalho, nada disso é errado. Mas nenhuma dessas coisas pode ficar acima ou na frente de Deus. Aleluia. Porque, irmãos, o teu natural, ele só é sustentado se você tiver um espiritual forte. Se você não tiver um espiritual forte, você pode conquistar o mundo. Mas um dia esse mundo desaba sobre a sua cabeça. O próprio Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? É possível ganhar o mundo, irmãos. Mas é possível também perder a alma. Quando ele fala de alma, ele trata primeiro o espiritual. Trata primeiro aquilo que é com você e Deus. Ele diz também em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Comida, bebida, roupa.
Primeiro o reino, primeiro saber como o reino funciona, primeiro saber como Deus age, primeiro saber como essa palavra pode me orientar, como ela pode me sustentar. Primeiro ter essa palavra dentro de mim para eu poder me dirigir no reino espiritual. Isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer você um crente maduro, um crente saudável, um crente cheio do Espírito Santo, um crente que não vai ter medo de demônio, um crente que não vai ter medo de circunstância, um crente que na cara da doença vai dizer saia em nome de Jesus Cristo, um crente que não vai aceitar derrota, um crente que vai entender que o maior está em você do que o que está no mundo. Aleluia! É necessário, irmãos. É necessário. Avalie sua vida. Pai, esses 3 anos, o que foi que eu cresci? O que foi que eu desenvolvi? E você vai perceber que você cresceu algumas coisas, mas você vai perceber que você poderia ter ido mais longe. Não é concorrer com ninguém. Seu concorrente é você mesmo. Você vai perceber que você, pai, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ido mais longe. Eu estou falando de algo pessoal, irmãos. Não é no serviço da igreja, não. Estou falando de algo pessoal, do teu crescimento espiritual, da tua intimidade com Deus. Sabe? Da tua intimidade com a palavra. É disso que eu estou falando. Viu? Porque não adianta servir aqui, irmãos, e estar seco. Adianta não. Nem olhe para mim com essa cara. Adianta não. Eu vou servir. Eu venho para cá, estou no diaconato. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não busco. Estou ali. É uma coisa. Estou recebendo o povo? Estou. Mas dentro de mim está seco. Se o cara precisar de uma oração, eu não sei fazer. Está seco. Adianta Mica vir para cá, não se consagrar, não orar ao Senhor para saber qual é a música. Ah, escolhe qualquer um aqui. Eu duvido ela ir bem. Não tem esse. Você entende? Porque é espiritual, irmãos. Primeiro é o espiritual. Não tem quem faça o trabalho do Senhor bem só no natural. Pode até durar por um tempo, mas vai chegar uma hora que cansa. Vai chegar uma hora que você vai estar abusado. Vai chegar uma hora que você, em vez de se alegrar por vir, vai estar xingando. Eita, estou na escala de novo. Isso não é bom, irmãos. A Bíblia diz que a gente deve servir ao Senhor. E esse servir é com fervor de espírito. Perceba que começa no espírito. Primeiro acenda o espírito, para depois servir a Deus. Amém? Você foi abençoado? Glória a Deus. Medita nisso, irmãos. Não perde isso, não. Leva para a tua casa, leva para o teu coração. A cada culto se avalie. O quanto você cresceu. Você pode fazer isso até semanalmente. Foi que o pastor pregou na terça. Foi que o pastor pregou no sábado. Durante a semana você pode revisar. Entendeu? E nisso aí você vai crescer. Viu? Trata a igreja como uma boa sala de aula. Só que espiritual. Amém? Tarefinha de casa para você. Avalie sua vida. Amém? Glória a Deus.